Desde já uma boa noite àqueles que nos ouvem de longe, e eu ficaria aqui para aí 10 minutos a falar em tantos que nos ouvem e que nós temos um carinho muito especial. E desde já um abraço forte à nossa irmã Filomena, que está em Inglaterra, o nosso irmão Alberto, e a nossa irmã Filomena sabe que está nas nossas orações, e a gente tem estado a orar pelo Samuel também, pela família em si, mas é bom termos notícias boas como tivemos a semana passada. Mas vamos continuar a orar. Orarmos também pela nossa Filomena que está no norte, orarmos pelo nosso irmão Alberto, por Angola, pelo Cristóvão, Eloy. Um abraço especial ao Eloy, agora tem lá o Lucas. É bom estar em contacto os dois. Um forte abraço a todos que nos acompanham, o nosso irmão Benjamin também, no Brasil, e tantos mais. Um forte abraço e vamos dar então início ao estudo bíblico. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Colossenses, que é a carta que temos estado a estudar, capítulo 2, e vamos ler o capítulo todo. E a palavra de Deus diz-nos assim, capítulo 2 da carta aos Colossenses: Porque quer que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da palavra de Deus. Vamos então passar... Podemos sentar, irmãos. Vamos passar então ao nosso irmão Alberto e ouvir a mensagem que o Senhor tem para nos transmitir esta noite. Graças a Deus por mais esta reunião para adorar ao Senhor através das Escrituras. Louvo muito ao Senhor por cada irmão que se interessa pelo estudo bíblico, pela comunhão, pela oração. Continuando em Colossenses 2, no verso 16, lemos: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. No último estudo bíblico, o irmão José Carvalho trouxe um tema muito interessante e falou com muita objetividade sobre os sabatistas, aqueles que guardam o sábado, que querem preservar uma parte da lei, misturando e confundindo as Escrituras
com este sábado, que aparece aqui no verso 16. Porém, vamos, e eu peço licença, a continuar um pouco mais com nesta linha de pensamento. Normalmente, os sabatistas, os adventistas, eles fazem uma distinção entre a lei cerimonial, que eles chamam de lei de Moisés, e a lei do Senhor, que eles chamam de lei moral. Eles dizem que a lei cerimonial foi paga por Cristo lá na cruz. Portanto, eles não precisam mais levar nenhum carneirinho, nenhuma ovelha a um templo para ser sacrificado. Eles não precisam mais realizar festas como a Páscoa. Porém, eles observam muitas coisas da lei do Antigo Testamento, por fazer esta distinção entre a lei de Moisés e a lei do Senhor, a lei moral. Esta sim continua para eles em vigor. Porém, esta distinção, ela não aparece nas Escrituras. E concluímos que é uma distinção forçada, deduzida, da teologia e da teologia adventista. Vejamos e comprovamos então por algumas passagens das Escrituras. A Bíblia ela vai usar as expressões lei do Senhor e lei de Moisés sem fazer nenhuma distinção. Veja, por exemplo, 2 Crônicas 34, verso 14, Esdras 7, verso 6 e Neemias no capítulo 8, verso 1, 8 e 18, sem nenhuma distinção do que vem a ser lei cerimonial ou lei moral. Lei é lei, sem nenhuma distinção. Em diversas ocasiões também, o mandamento cerimonial, eles eram chamados de lei do Senhor. 2 Crônicas 31, 3 e 4. E também temos Neemias 8, 13. E Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 23 e 24. Esta lei do Senhor era uma lei cerimonial. Entre outras ocasiões, as leis eram ditas como vindo de Moisés, leis moral. A lei moral, Marcos 7, no verso 10. A questão toda é que a teologia, muitas vezes, vai trabalhar para interpretar as Escrituras com dedução, suposições, para encaixar as suas ideias, suas filosofias. O apóstolo Paulo ele faz esta observação logo no capítulo 2, no verso 4, que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Devemos estudar a Bíblia, interpretar as Escrituras de modo indutivo. A palavra sabaton, no original grego, que aparece aqui no verso 16 de Colossenses 2, está no plural. De fato, é uma das palavras gregas que são plural na forma, porém singular no seu significado, conforme a gramática de A.T. Robertson, um grande comentarista do Novo Testamento. E chama atenção porque o hebraico ele tem algumas peculiaridades diferentes do português, do latim. O hebraico tem a palavra único, Deuteronômio 6, verso 4, como uma unidade composta, este único representando a Trindade, e não único no sentido de Gênesis 22, 2, onde único no sentido de um único filho que estava lá com Isaac. Esta é a peculiaridade que nós podemos confirmar com Mateus 12, no verso 12. Também Lucas 6, no verso 2. E Atos 13, no verso 27. Perceba que, transcrito como o sábado semanal, flexionados todos no plural. Não há nenhuma distinção em cerimoniais e muito menos lei moral no caso. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas às igrejas, somente aqui neste ponto ele menciona os sábados. E normalmente ele faz isso, como vamos ver no verso seguinte, para dizer que são sombras das coisas que iriam ser do futuro. Sombras já passadas. Portanto, se o sábado fosse assim tão importante, que a igreja deveria observar e guardar,
Veja que em Atos capítulo 15, no verso 20, Tiago, que era o líder daquela igreja, o líder da circuncisão, e ainda debaixo do evangelho do reino, ele faz essa seguinte observação: escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Se o sábado fosse assim tão importante, estaria incluso nesta observação de quem estava ainda debaixo do evangelho do reino, da circuncisão, onde que as obras de justiça deveriam ser impostas. Mas hoje estamos debaixo do evangelho da graça, e esta graça maravilhosa que desfrutamos, e que cada irmão possa descobrir e viver em liberdade. Que Deus nos abençoe. Amém. E os crentes devem estar seguros relativamente a ele. E é um assunto que tem várias nuances. Na dispensação da graça não há nenhum dia sobre outro dia. Na dispensação da graça, o sábado não é para ser observado como era na dispensação da lei. Mas também, ao contrário do que ensinam muitos da cristandade, o domingo não veio substituir o sábado. E o cristão não guarda o domingo como o judeu guardava o sábado. Mas existe no subconsciente e no consciente de muitos a falsa ideia, a ideia errada, de que o domingo veio substituir o sábado. E que, portanto, o domingo até chamam-lhe o dia do Senhor. Como se a segunda-feira ou a quarta-feira, que é o dia 2, não fosse do Senhor. E eu queria chamar a vossa atenção para isto porque se calhar ia começar por aí. Bem, mas antes de falar sobre a questão do dia do Senhor, assim chamado, na Bíblia, eu gostava de dizer o seguinte. Eu nunca fui a favor de dias. Primeiro porque a Bíblia não faz diferença entre dias. Para a Bíblia, na dispensação da graça, todos os dias são iguais. E são dias de graça, de pura graça. Todos os dias. E todos eles são do Senhor. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Todos os dias são do Senhor. E todos os dias podemos cantar este belo cântico baseado no Salmo 118, se não estou em erro. Não sei se é o Salmo 118, mas parece-me que é. Se não for, também não faz mal. É lá nos Salmos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. E eu digo isto e por essa razão, e eu tendo a compreensão que tenho, pela graça de Deus, desta verdade bíblica, e nós temos que andar pela Bíblia e não pelas tradições, nem os costumes, nem aquilo que as pessoas às vezes fazem, sem base bíblica, algumas até pensando que têm base bíblica e não têm, ou pelo menos não têm uma base bíblica na Bíblia bem manejada. Eu quero chamar a vossa atenção para isto porque isto é mais grave do que aquilo que vocês possam pensar. Ou seja, há coisas que parecem que são inocentes, mas não são tão inocentes assim. E vou falar do próximo sábado. O próximo sábado vai ser o dia da criança. Para mim, os dias da criança são todos os dias. Não é no sábado. Depois há o dia do homem. Não sei se há. Há o dia da mulher. E há o dia dos avós. E há o dia disto, e há o dia daquilo, e há o dia de não sei o quê. E eu quero chamar a vossa atenção para isto. Vejam como a mente diabólica está por detrás destes dias todos. Se calhar nunca ninguém pensou nisto desta maneira, mas eu vou ser muito claro. O diabo está por trás disto tudo. Porquê? Porque a ênfase está em nós. A ênfase está na criança, a ênfase está na mulher, a ênfase está no marido, a ênfase está no avô, a ênfase está no cão, está no gato, está não sei aonde, tudo menos em Deus. Estão a desviar completamente a atenção de Deus, que dele sim é o dia do Senhor é todos os dias, e tira-se o foco de Deus para centralizá-lo no humanismo. Sabem que o humanismo é uma coisa pérfida? O Mário Soares definia-se como um humanista. Sabem que a teoria humanista é diabólica? Vocês, um dia temos que falar sobre isso. O chamado humanismo, quando a gente ouve assim, humanista, ser um humanista, o humanismo, ser um humanista, aparentemente até parece uma coisa boa. Eu devo ser um humanista, eu devo ser um humano, um humanista. Aparentemente, pela etimologia da palavra, até parece uma coisa boa, não é? Antes de ser um humanista,
do que ser outra coisa qualquer. Que terminar em Insta, e há para aí muitos Instas que não são bons. Mas eu quero vos dizer que o humanista é tão mau contra os outros Instas, que andam para aí que são maus. E muita gente não sabe disso. Sabem que quem falou acerca disso e deu uma tónica acerca disso, se não estou em erro, foi o nosso irmão Peter Cerqueira, aqui há tempos, numa mensagem que ele deu aqui, ele tocou no assunto. E é muito importante termos esta noção. Mas, portanto, em primeiro lugar, eu queria chamar a vossa atenção para o facto de, cuidado, quando nós fazemos dias disto, fazemos dias daquilo, ao estarmos a fazer isso, estamos a desviar o foco de onde o foco deve estar, que é o Senhor, para coisas e para pessoas. Isto faz parte da estratégia do diabo, que a missão dele é entreter as pessoas, desviando-lhes a atenção do foco certo, que é o Senhor, e entretendo-as com manobras de diversão, que é agora ocupas-te com isto, agora ocupas-te com aquilo, agora ocupas-te com aquilo, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. E todos os dias é um dia de qualquer coisa. Menos do Senhor. Isto preocupa-me. Portanto, a primeira nota que eu queria chamar a vossa atenção é esta. A segunda nota que eu quero chamar a vossa atenção é para a expressão Dia do Senhor na Bíblia. Em nenhum sítio na Bíblia está escrito que o domingo é o dia do Senhor. Em nenhum sítio na Bíblia está escrito que o sábado, mesmo o sábado judaico, é o dia do Senhor. Em nenhum sítio da Bíblia. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque se vocês pegarem na Bíblia, vocês vão ver que a Bíblia, de uma ponta à outra, basta vocês irem uma concordância, irem à Bíblia online, por exemplo, e fazerem uma pesquisa de Dia do Senhor, e virem o que é que a Bíblia toda diz sobre o Dia do Senhor. E vocês vão ver que o Dia do Senhor é, por exemplo, isto. Eu vou citar, começando em Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Isaías 13. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com assolação. O dia do Senhor é um dia tremendo. É contra todo o soberbo, é contra todo o altivo, contra tudo o que se exalta, para que seja abatido. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com assolação. Eis que o dia do Senhor, diz Isaías também, vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. E se nós continuarmos a ler a expressão o dia do Senhor ao longo das Escrituras, vemos que o dia do Senhor é uma expressão que é dedicada, particularmente no Velho Testamento, à grande tribulação. Ao tempo da aflição como nunca houve, nem tão pouco vai haver. Portanto, o dia do Senhor é uma expressão na Bíblia que depois, quando nós chegamos ao chamado Novo Testamento, vemos que o espectro é mais alargado e percebemos que o dia do Senhor é um período... O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. A expressão o dia do Senhor é um período de tempo que inclui várias coisas. Vou passar a citar. A vinda do Senhor à terra, em poder e grande glória, é dia do Senhor. A grande tribulação, como eu disse, é dia do Senhor. Portanto, mal a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação. Todo este período da grande tribulação é o grande e terrível dia do Senhor. Mas a Bíblia também chama dia do Senhor a quando o Senhor vier à terra em poder e grande glória. Esse dia também é chamado dia do Senhor. E vemos que também é chamado dia do Senhor todo o período do reino milenar que se vai seguir. Quando o Senhor vier à terra e depois estiver aqui a reinar durante 1000 anos, vemos que esse período também é chamado o dia do Senhor. Portanto, o dia do Senhor é um período que vai desde o arrebatamento da igreja exclusiva até ao fim do reino milenar, inclusive. Porque depois do reino, estes céus e esta terra vão ser destruídos, Deus vai criar novos céus e nova terra, e quando Deus criar novos céus e nova terra, começa um outro dia, que é um período de tempo também muito alargado, mais alargado ainda, que é chamado o Dia de Deus. E Pedro fala acerca dele. Que é um período de tempo que começa com os novos céus e a nova terra e se funde na eternidade. E este período é chamado o Dia de Deus. Portanto, é muito importante na Bíblia nós percebermos isto. Também existem outras expressões semelhantes, como por exemplo o Dia de Cristo. O Dia de Cristo refere-se ao arrebatamento da igreja. Quando a Bíblia fala no Dia de Cristo, refere-se ao arrebatamento da igreja, que é diferente do Dia do Senhor, que é diferente do Dia de Deus. E portanto, quando nós estamos a Bíblia, precisamos de perceber isto. Mas há uma passagem na Bíblia, que é em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que eu peço que vocês leiam. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que é a última ocorrência do termo
o dia do Senhor, que alguns, interpretando mal as Escrituras, dizem que isto se refere ao domingo. E vou passar a ler a passagem que diz assim: eu fui arrebatado, diz João, portanto ele está no capítulo 1 do livro do Apocalipse, não sei se estão a ver, estão a seguir, no capítulo 1, no versículo 10, lemos: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, etc. Ou seja, alguns dizem assim, João estava na ilha de Patmos, porque ele está na ilha de Patmos quando recebe esta revelação que recebe do livro do Apocalipse, e então alguns pensam que ele teve a revelação que o Senhor lhe deu num domingo, porque diz aqui a Bíblia, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo, e o sábado deu lugar ao domingo. Vamos com calma. Onde é que na Bíblia está escrito que o dia do Senhor é o domingo? Aqui o que está dito é que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Não diz que foi arrebatado no domingo. E em nenhum sítio na Bíblia está escrito que o domingo é o dia do Senhor. Em nenhum sítio. Antes, pelo contrário. Todas as expressões que têm a ver com o dia do Senhor não têm a ver com um dia de 24 horas, não têm a ver com nenhum dia semanal, mas têm a ver com, como eu acabei de explicar, um período de tempo. Ora bem, o livro do Apocalipse tem sido um livro que, infelizmente, muita gente... Bem, para além do livro em si não ser fácil, as pessoas ainda o tornam mais difícil pela abordagem errada que tem o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse começa assim. Revelação de Jesus Cristo. Agora ficam a saber por que razão é que as Bíblias inglesas a este livro não lhe chamam Apocalipse. O nome que dão ao livro do Apocalipse é o nome Revelação. Revelation. E é por isso que ainda também algumas Bíblias que aí andam mesmo na língua portuguesa chamam a este livro Revelação. E chamam Revelação porquê? Porque ele começa com esta palavra, Revelação. Ok? E, sendo que as palavras são sinónimas. Agora, eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. A Bíblia diz no versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E quando a Bíblia fala em revelação de Jesus Cristo, entendam manifestação de Jesus Cristo. Entendam aparecimento de Jesus Cristo. Portanto, o livro do Apocalipse, o tema do livro do Apocalipse, logo à cabeça no livro do Apocalipse, logo no primeiro versículo, logo na porta de entrada, logo na chave da fechadura, está lá o segredo da compreensão do livro do Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse tem a ver com a manifestação de Cristo à Terra, com o aparecimento de Cristo aqui neste mundo, com a revelação de Jesus Cristo. E, portanto, é escusado virem para aqui, para o livro do Apocalipse, tentarem tirar lições que temos em toda a Bíblia, como é óbvio, no livro de Gênesis, Levítico e Deuteronômio, temos aqui também lições que podemos e devemos tirar. Mas escusam é de vir para aqui extrair doutrina ou ensino para a Igreja ou Corpo de Cristo, porque isto é extra Corpo de Cristo. O livro do Apocalipse não foi dado ao apóstolo Paulo, porque a ele é que lhe foi dada a dispensação da graça de Deus, e toda a doutrina acerca da Igreja do Corpo de Cristo é nas epístolas de Paulo que nós temos, e aqui no livro do Apocalipse, muito claramente, João diz que o papel dele neste livro, o tema deste livro, a revelação deste livro, tem a ver com a manifestação de Cristo a este mundo. Portanto, todo o livro fala do aparecimento de Cristo a este mundo, ou seja, todo este livro fala do que vai acontecer quando o Senhor vier à Terra para reinar neste mundo. E é nessa perspectiva que nós lemos no versículo 10 da nossa passagem. Aliás, já agora só muito rapidamente, mas é para as pessoas poderem perceber. As pessoas têm que ver o contexto. Nós não podemos isolar um versículo do contexto. E nós temos que olhar para o contexto todo do livro. Começa logo no versículo 1, ele começa logo a enquadrar o tema do livro, e depois, reparem como é que ele, quando ele se dirige aqui a igrejas, e aqui é um pequeno pormenor, muita gente pensa que a igreja está aqui, porque aqui falam em igrejas. Mas as pessoas esquecem-se que a palavra igreja na Bíblia significa apenas um conjunto de pessoas chamados para fora. E muita gente esquece que depois da igreja Corpo de Cristo ser arrebatada para o céu, para ir com o Senhor nos ares e ir para o céu, para o destino celestial, esquecem-se que na terra vai haver igrejas, que não tem a ver com a igreja Corpo de Cristo. Como já havia igrejas antes do Senhor formar a sua igreja, o Corpo de Cristo. Antes do Senhor formar o Corpo de Cristo, antes do Senhor revelar a Paulo tudo acerca da igreja, o Corpo de Cristo, já em Mateus, nós lemos já acerca da igreja. O Senhor Jesus Cristo estava cá na terra e disse: se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, vai e diz-o à igreja.
igreja? É? Ele falou na igreja. E o que é que dizem a maior parte dos comentaristas, estudiosos e ensinadores da Bíblia? Que a igreja só começou, estou a falar no grosso da coluna, na maioria, dizem, a igreja começou em Pentecostes. Atos capítulo 2. Mas o Senhor Jesus Cristo falou da igreja em Mateus capítulo 16. O Senhor Jesus Cristo falou da igreja em Mateus capítulo 18. Então que igreja é aquela? Estão a ver? Portanto, há a igreja antes da Igreja Corpo de Cristo e há a igreja depois da Igreja Corpo de Cristo. Nós precisamos saber o que é a Igreja ou Corpo de Cristo e precisamos também de saber qual é a natureza das igrejas que estão para além do Corpo de Cristo. Quando Estevão está a dar aquela célebre mensagem em Atos capítulo 7 à nação de Israel e faz um historial desde o princípio à nação de Israel, grosso modo, a mensagem de Estevão é uma das maiores mensagens da Bíblia em termos de tamanho e basicamente resume-se nisto. Ele está a dizer à nação de Israel o seguinte: olha, vocês lembram-se que tiveram um líder chamado Moisés? Vocês viram o que é que lhe fizeram? Vocês foram contra ele. Agora aclamam-no, ele é o maior. Mas na altura rejeitaram-no. Lembram-se disso? E depois pegam nos outros líderes. E vai correndo a história. E vai dizer assim, olha, tenham cuidado. Não será que vocês estão a fazer o mesmo com Cristo? Vocês agora estão a rejeitá-lo. E amanhã vão aclamá-lo. Mas agora estão a rejeitá-lo. Tendo cuidado, porque a história pode estar a repetir, porque aconteceu assim na história, e a história repetiu-se várias vezes, e agora está-se a repetir de novo. E vocês não estão com... Eles enfureceram-se, como vocês sabem, apedrejaram-no, e ele morreu. Nação de Israel. Se vocês reparam... e quando ele estava a falar, ele fala... No discurso dele, fala na congregação no deserto. Quando ele está a falar da história de Moisés, etc., e a correr a história de Israel, ele fala na congregação no deserto. Ora, a palavra congregação, que Estevão cita, é a palavra grega eclésia, que é a palavra que, por evolução, deu a palavra igreja. Portanto, a congregação no deserto, eu há bocado falei-vos da igreja no tempo do Senhor Jesus Cristo na terra, mas ela vai para antes disso. Quando a congregação estava no deserto, era a igreja. Mas era a Igreja Corpo de Cristo? Claro que não. Mas era um conjunto de pessoas chamadas para fora? Era. Foram chamados para fora do Egito. Por isso era uma congregação, era a eclésia. Assim como o conjunto de discípulos que seguiu o Senhor quando ele cá estava na terra, era a eclésia, um conjunto de pessoas chamadas para fora do sistema. Assim como nós também fomos chamados para fora do mundo. Também somos igreja. Mas tem particularidades que as outras não tinham. Assim como as outras tinham particularidades que esta não tem. Assim como no futuro vai haver uma particularidade da igreja que vai existir no futuro. Aliás, tem sido dito e muito bem que a igreja futura, depois da Igreja Corpo de Cristo sair deste mundo, é chamada a Igreja Messiânica. E porquê que é a Igreja Messiânica? Porque é a igreja que está fundada no Senhor Jesus Cristo, como também está fundado o Corpo de Cristo, mas no Senhor Jesus Cristo como o Messias. E o Senhor Jesus Cristo para nós não é o Messias. O Senhor a nós não nos prometeu nada. O que nós recebemos hoje na Igreja do Corpo de Cristo é por graça, não é por promessa. Nós não tivemos nenhuma promessa. Foi a misericórdia e a graça de Deus que nos deu tudo o que nós recebemos. Mas quando Ele vier em poder e grande glória, Ele fez promessas. Sabem o que é que o Senhor disse a Pedro em Mateus 16? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, que tu acabaste de confessar como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque ele tinha perguntado, quem é que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, outros... E vós, quem dizeis vós que eu sou? Tu és o Cristo, disse Pedro, o Filho do Deus vivo. Pois eu também te digo, Simão Barjonas, não te revelou, o que tu sabes não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que tu agora acabaste de confessar como sendo o Cristo, o Filho de Deus vivo, que é o Messias, eu vou edificar, futuro, edificarei a minha igreja. Nós estávamos a falar do corpo de Cristo. Porque, embora o corpo de Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo disse aquilo na terra, fosse futuro, o corpo de Cristo era um mistério. E se o Senhor Jesus Cristo estivesse a falar do corpo de Cristo, que era um mistério na altura, ele já não era mistério nenhum, já estava revelado. Portanto, ele estava a falar era do futuro, de uma igreja que é fundada em Cristo como sendo o Messias. A igreja que agora existe não é fundada em Cristo como o Messias. O Senhor não é o nosso Messias. Nós recebemos por graça, do Deus de toda a graça, o que nós temos hoje. E foi muito o que nós recebemos. Agora, quero chamar a vossa atenção para isto. E ele continua a conversa com Pedro e disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, quanto a esta igreja futura, messiânica, em que o Senhor é o Messias dessa igreja,
O inferno, as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Coisa curiosa. Quanto as portas do inferno têm prevalecido atualmente na igreja atual? Quantas vezes? Mas então não. E sabem porquê que não? Sabem porquê que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja messiânica? Porque a igreja messiânica terá a sua plenitude quando o Senhor vier à terra para reinar. Que Ele vai juntar todos os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Vai mandar os seus anjos a juntar os escolhidos. Lá estão, vão ser chamados para fora. Vão formar a tal igreja messiânica no reino. E no reino, o diabo vai estar amarrado durante 1000 anos. O Senhor vai reinar durante 1000 anos, o diabo vai estar amarrado. Portanto, as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. Nós temos que manejar bem a Bíblia, temos que dividi-la bem, temos que conhecê-la bem, que é para não dizermos disparates, porque senão depois ouvem-se muitos disparates acerca disso. Na nossa passagem em Apocalipse, e eu tenho que ser rápido, porque isto, mas lá está tal coisa, eu meto bem coisas, que é assim, ou se explica bem, ou então mais vale nem falar nelas, porque depois a gente diz assim duas coisas no ar, e as pessoas ficam na mesma, não perceberam nada. E portanto as coisas têm que ser bem explicadas. Em Apocalipse, no capítulo 1, para vocês verem o contexto, isto tem a ver com a vinda do Senhor à Terra. João diz aqui no versículo 4, às 7 igrejas, e eu estava a explicar porque é que temos aqui igrejas. E o porquê aqui aparece no livro do Apocalipse a palavra igrejas, muitos pensam que é a igreja Corpo de Cristo. Não é. Ok? Aliás, vocês vão de reparar que das 7 igrejas aqui aparecem, uma delas nunca existiu. É a igreja de Sardo. Uma das 7 igrejas é a igreja de Sardo. Pesquisem na história. Pesquisem na Bíblia e pesquisem na história secular. Não consta, nunca constou que alguma vez tivesse havido uma igreja em Sardo. Penso que é Sardo. Sardo? Tiatira. Epá, agora te baralhei-me. Espera, eu acho que é Tiatira. Porque era de onde era a Lídia, se não estou em erro. Porque Lídia era da Tiatira, mas nunca houve uma igreja em Tiatira. Como sabem, Lídia converteu-se em Filipos. Ela estava na igreja dos filipenses. Agora, acho que me baralhei, não é de Sardo, mas é de Tiatira. Mas se não for, uma delas nunca existiu. Mas eu penso que é de Tiatira. Ora bem, eu gostava de dizer o seguinte. Temos aqui igrejas. Vocês querem ver como estas igrejas são diferentes da igreja atual? Há muitas maneiras de verem. Por exemplo, há de reparar que nestas igrejas toda a linguagem é judaica. Falam em castiçais, falam na sinagoga de Satanás. Termos todos judaicos. Fala na pedra branca. Há toda uma certa linguagem, há uma série de linguagem aqui destas igrejas que é estranha à graça, mas que é judaica. E nós não somos judaicos, nem judaizantes. E sabem o que é que diz acerca destas igrejas? Notem o que é que diz o versículo 4. Às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz esteja convosco. Como é que Paulo começa as cartas quando ele escreve aos crentes? Também fala graça e paz, não fala? Mas reparem o que é que lemos aqui. Quem é que está a saudar? Paulo diz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim aos Efésios, diz aos Tessalonicenses, diz a todos. Nas cartas dele, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só, ponto. Agora vejam como é que é a saudação aqui a estas igrejas. Da parte daquele que era e que há de vir, sabem quem é aquele que era, que é e que há de vir? Chama-se Jeová. Jeová é um termo com que Deus se relaciona com Israel. Não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Ele connosco não é Jeová. Ok? Estão a ver as testemunhas de Jeová? Assim, falsamente chamadas testemunhas de Jeová. Eles baseiam-se num versículo de Isaías, capítulo 40, se não estou em erro, 45, que o Senhor diz, vós ser-me-eis testemunhas. E eles dizem, nós somos testemunhas de Jeová. O Senhor diz, vós ser-me-eis testemunhas. Mas vamos ver o contexto. E este vós ser-me-eis testemunhas são judeus. As testemunhas de Jeová são judeus. Um gentio não é testemunha de Jeová. Jeová é Deus como Ele se relaciona com o seu povo terreno. Ponto. Pois aqui, sabem quem é que está a saudar? Jeová. Não tem nada a ver com a Igreja do Corpo de Cristo. Mais. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Caráter terreno. Reparem bem. Ele como príncipe. Linguagem real. Que tem a ver com o reino. E agora, terceiro pormenor que está cá. Na saudação que não existe na dispensação da graça. Sabem qual é?
João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir. Eu saltei um. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Sabem o que é que estão a saudar aqui? O Espírito de Deus. Os 7 espíritos que falam da plenitude do Espírito. O Espírito de Deus está a saudar estas igrejas. Vocês já viram nas epístolas de Paulo o Espírito Santo saudar alguma igreja? Zero. É só o Pai e o Filho que saúdam. O Espírito Santo está cá. Mas sabem o que é que acontece aqui nesta altura? O Espírito Santo já não está cá. Está com o Pai e com o Filho. Porque o Espírito Santo vai levar a igreja no arrebatamento. E agora lá do céu, os 3 estão a saudar estas igrejas com um caráter diferente aqui na Terra. E portanto, isto continua por aqui abaixo. Quando chegamos ao versículo 10, só para vocês verem o contexto, estão a ver o contexto, estão a ver a atmosfera do livro, não é? Quando chegamos ao versículo 10, ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O que a Bíblia está aqui a dizer é que ele foi arrebatado no espírito a ver o dia do Senhor. Eu até diria, isto na linguagem de angolano diria assim: eu fui arrebatado no dia do Senhor. Estou a falar meio brasileiro. Olha, irmão Alberto, fala. Vocês em Angola perdoem-me e no Brasil também, porque isto não vai correr bem. Mas o Nando é que sabe falar à moda angolana. Bem, eu também não sou angolano, porque também é um bocado difícil. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que, quando aqui diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor, quer dizer que ele foi arrebatado a ver o dia do Senhor. Porque tudo isto que está aqui é o dia do Senhor. E ele vai entrar em pormenores. E depois ele fala nas coisas que ele viu, não é? E escreve essas coisas, não é? Ouvi atrás de mim um grande voz como trombeta, que dizia: olha, o que vês escreve. Portanto, ele vai escrever aquilo que lhe foi dado a ver no dia do Senhor. Mas não é no domingo, aqui não está falando em domingo nenhum. Porque a expressão, a Bíblia interpreta-se ela própria. A expressão dia do Senhor, em todo o lado, tem a ver com aquilo que eu vos disse. Nunca se refere nem ao sábado, nem ao domingo, nem a nenhum dia da semana. Percebem a ideia? Mas há alguns indivíduos que veem aqui o domingo não sei como. Mas o domingo não é nada dia do Senhor. Nem o domingo, nem o sábado, nem a sexta, nem a quinta. Aliás, são todos os dias do Senhor, mas não são o dia do Senhor. Bem, espero ter explicado isto. Depois de ter explicado isto, para terminar, o sábado. Como eu disse, o domingo não tomou o lugar do sábado. E o sábado fazia parte do programa distinto de Israel. Eu vou-vos citar o que Neemias, por exemplo, diz. Sobre o monte Sinai desceste e falaste com eles desde os céus. Com eles, israelitas, judeus. E deste-lhes juízes retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Neemias está a dizer: tu, Senhor, deste isto ao povo de Israel. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. O sábado tem a ver com Israel. Ponto. Vamos rebobinar um bocado atrás? Vamos ao dia do Senhor? Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, ele falou de parte do dia do Senhor. E falou da sua vinda à terra, que tem a ver com o dia do Senhor. Sabem o que é que ele disse? Quando esse dia acontecer, orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. Sabem porquê é que ele disse isto? Porque quando ele vier à terra em poder a grande glória, e estivermos na grande tribulação, não é? Na grande tribulação, para depois a vinda dele à terra em poder a grande glória, quando estivermos na grande tribulação, a igreja já não está cá, a igreja já foi arrebatada. E a profecia vai ser arreatada onde ela foi interrompida quando a dispensação da graça começou. E a lei vai voltar a vigorar. E o sábado também. E, portanto, as pessoas já estão debaixo do sábado e ele vai dizer: orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Porque na lei está escrito que no sábado uma pessoa não pode andar, uma pessoa não pode fazer várias coisas no dia de sábado. Na lei. Não podia cozinhar, não podia fazer várias coisas. É uma coisa curiosa. Vocês um dia ir, por exemplo, assim, a um país onde haja muitos judeus. Por exemplo, na Inglaterra. Eu gosto muito daquilo. Porque chega-se lá ao bairro dos judeus, que é o bairro mais rico de Londres, não é? E vocês chegam lá, no sábado está tudo em casa. Eles são grandes negociantes. Ao sábado, esqueçam, não há trabalho para ninguém. Ninguém trabalha. E ninguém cozinha. E quanto a viajar, porque eles guardam o sábado, eles sabem que no dia de sábado não podem andar que mais, ou é 1.600 ou 1.800 metros, que é a distância do dia de sábado. Sabem que o dia de sábado tem uma distância, que é de 1.600 ou 1.800 metros. Portanto, quando aquilo acontecer,
quando o sábado estiver outra vez em vigor e vier a grande aflição, da grande tribulação, orai para que a vossa fuga, quando tiveres que fugir, não aconteça num dia que não podeis andar mais que 1.600 ou 1.800 metros. Porque vocês vão querer guardar o dia de sábado e não podem fugir. Perceberam a ideia? Portanto, o sábado o Senhor deu à nação de Israel. Foi uma dádiva que o Senhor deu a Israel. E a palavra sábado quer dizer descanso. E Deus deu à nação de Israel um dia para eles descansarem. Literalmente. Era repouso absoluto. Estão a ver? No sábado não se fazia mesmo nada. Não há trabalho para ninguém. E para desfrutarem com a família, etc. Eu agora podia estar aqui muito tempo a falar acerca do dia de sábado na nação de Israel. Mas mais importante, Deus deu aquele dia para que eles parassem com tudo e se focassem no Senhor e o adorassem. E esta é a ideia que infelizmente está cada vez mais ausente da nossa sociedade secularista, que não nos deixa tempo para nada. Começamos logo de manhã com a rádio ou com a televisão ligadas, logo a fazer ruído, a chamar a atenção para tudo menos para Deus. Vocês vão ver o mundo em que a gente vive, não estão? Isto é complicado. Que Deus nos ajude a sermos fortes, a desligarmos tudo. Há momentos que temos que desligar tudo para estarmos concentrados com o Senhor. E todos os dias devemos arranjar momentos para este fim. Epá, mais vale 5 minutos de qualidade. Não precisa de ser... O Senhor não dá ali um dia com uma fita métrica. 5 minutos de qualidade. E eu até... Sabem que aquele crente que partiu para a glória recentemente, que é o Warren Worsby, o chamado 3W Man, Homem 3W, que era um fantástico. Ele uma vez escreveu uma série de artigos chamados Dynamoments, que significa dinamomentos, ou, traduzido mais literalmente, traduzidos mais para compreendermos, dínamo quer dizer poder, força, momentos de poder. Dinamomentos. Nós precisamos ter momentos de poder. Temos que ter momentos, podem ser 5 minutos, mas são 5 minutos de poder. Concentração total e absoluta para o Senhor. Estamos ali com Ele. Mais vale ter 5 minutos em dinamomentos do que termos 1 hora e adormecermos pelo caminho, distrairmos-nos e não serem de qualidade. Percebem? Tempo de qualidade o Senhor merece. Em Êxodo nós lemos guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Não diz a igreja. Em nenhum sítio, o apóstolo Paulo diz nas suas epístolas, para nós guardarmos o sábado. Antes, pelo contrário. Estamos a ler aqui nesta passagem e noutras, guardais sábados. E dias, e meses, e anos, como ele diz aos Gálatas. Ele até diz, eu ando a trabalhar em vão para convosco. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por conceito perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal. O sábado é um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e ao 7º dia descansou. Reparem, eu queria destacar, isto é um mundo, sabem? Isto é um mundo. Sinal. Sabem que Israel é o povo dos sinais? Quando Moisés foi libertá-los do Egito, fez vários sinais. E ao longo da história, sinais. O Senhor Jesus Cristo, quando veio, fez sinais. Sinais e maravilhas. Sinais, sinais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, os judeus pedem sinal. Israel é o povo dos sinais. Querem perceber por que razão é que estão errados aqueles que nos nossos dias, na dispensação da graça, querem nos pôr a olhar para o céu à procura de sinais? Deus hoje não lida connosco com sinais. Nós não somos o povo dos sinais. O Senhor já podia ter aparecido há 2000 anos, quando Paulo cá estava. Como pode aparecer esta noite, como pode aparecer amanhã de manhã. Não tem que acontecer nada, não tem que acontecer nenhum sinal. E não tem que acontecer nenhum sinal, sabem porquê? Primeiro porque manejamos bem a palavra da verdade. E em segundo lugar, os sinais são para o povo dos sinais. Eles têm uma série de sinais. A circuncisão era um sinal, o sábado era um sinal, e todas as manifestações miraculosas eram sinais. Eles são o povo dos sinais, nós não somos o povo dos sinais. O apóstolo Paulo mostra na carta aos Romanos, capítulo 6 e versículo 14, que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Já ouvimos falar disso, o irmão Alberto, etc. Nós não somos Israel, nós somos o corpo de Cristo. Não confundamos. O problema de muita gente é que espiritualiza a Bíblia e tenta ver o corpo de Cristo em Israel. Israel não é o corpo de Cristo.
A nossa vocação é celestial, não é terrena. Mas a vocação deles é terrena. E eu tinha muito mais para dizer ao longo desta linha, mas quero-vos dizer para terminar o seguinte. Israel tinha um sábado, mas não tinha descanso realmente. Nós temos descanso realmente, mas não temos um sábado. E o nosso descanso é numa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sábado. O nosso sábado não é um dia. O nosso sábado é uma pessoa. Vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Os que guardavam o sábado pegavam em pedras para apedrejar os transgressores. Lembram-se? Quem observava o sábado pegava em pedras para apedrejar os transgressores. A isso chama-se legalismo. Leis, ou melhor, lei, pedras e morte andam de mãos dadas. Não é assim na graça. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Romanos 6,14. Em Gálatas 3,19, nós lemos que a lei foi ordenada. Leiam depois com atenção, que agora não tenho tempo. Gálatas 3,19. A lei foi ordenada até Cristo. Chegou a Cristo, pim, parou. Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. E em Gálatas 4, 9 a 11, diz assim o apóstolo, e passo a citar, parte destes versículos que diz assim: como tornais outra vez a esses rudimentos? Sabem o que é que ele diz na carta aos Hebreus, no capítulo 6 e versículo 1? Deixando os rudimentos. E agora ele na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 9 a 11, ele diz: como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Epá, eu quero um cristianismo forte e rico, não quero um cristianismo fraco e pobre. Ai de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. E vou terminar mesmo, só vou dizer o seguinte. Nunca desanimem. Agora deixemos um bocado de compreensão direita da Bíblia, manejá-la bem, arrumá-la bem, para percebermos bem. Mas agora quero-vos deixar um pensamento muito prático para irmos para a nossa casa com ele. Quantas vezes nos sentimos cansados? Quantas vezes nos sentimos oprimidos? Nós não estamos a precisar de um dia. Eu acho graça, porque esqueçam o dia de sábado, pode ser outro dia qualquer. Há pessoas que vão para férias para descansar, bem mais cansadas ainda. É que eu acho que é uma coisa curiosa, não é? Mas é uma verdade. Aliás, eu já estou a ver as pessoas dizerem isso. Epá, foi de férias, não venho mais cansado. As pessoas estão cansadas, oprimidas, precisam de descanso. Não procurem o descanso, nem nas férias, porque o descanso não está em nenhum dia, nem que esse dia se chame sábado. Está no Nosso Senhor, que está à distância de uma oração. Lancemos a nossa ansiedade sobre Ele. Pai, Ele ama-nos. Ele nunca nos deixa nem desampara. Ele cuida de nós. Que Deus nos abençoe. E como bons soldados de Cristo, um soldado não tem dias de descanso, por isso a gente não deve descansar. É todos os dias, é uma luta. Que o Senhor nos ajude. Foi muito bom aquilo que ouvimos, muito esclarecedor. E pá, isto, lá está, eu dou graças pelo Ministério do Multimédia e da Internet, porque vai longe e muitos há que nos estão a ouvir e que o Senhor possa cuidar e que possa abrir os nossos corações para podermos receber aquilo que ouvimos esta noite. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração.
dando graças ao nosso Deus mesmo por aquilo que ouvimos. Senhor nosso bendito e amado Pai, de facto é maravilhoso, Pai, quando nós podemos pegar na Tua palavra, Senhor, e manejá-la como esta noite, Senhor, em que tudo faz sentido, Pai. Quando nós podemos perceber nitidamente o Teu plano, Pai, Igreja, Senhor, Corpo de Cristo, Senhor, o Teu plano que Tu tens para a Igreja futura, Senhor, que não tem nada a ver connosco neste momento, Senhor, em que tudo aquilo que Tu nos deste através do apóstolo Paulo era um mistério, nunca foi revelado a ninguém, Senhor, e isso de facto é uma ajuda enorme para nós podermos perceber a Tua palavra, Senhor, na íntegra. E nós Te agradecemos por aquilo que ouvimos esta noite, Senhor. Te agradecemos por Tu nos esclareceres, Pai. Obrigado pelos Teus filhos, Senhor, que disponibilizam o seu tempo a estudar a Tua palavra, Senhor, e que Tu os tens usado, Pai. Mais uma vez Te agradecemos também, Senhor, por aquilo que ouvimos do nosso irmão Alberto, do nosso irmão Carlos, Senhor, que Tu continuas a dar força e ânimo a estes Teus servos que Te servem. Ó Pai, e Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é isto, Senhor. Ela é prática e ela não traz confusão, Senhor, mas sim esclarece. E nós Te agradecemos, Pai, que possamos ir para as nossas casas, Senhor, pensando de facto que o nosso descanso está em Ti, Senhor. A nossa paz vem de Ti. Não vem de um dia, não vem das pessoas, não vem de algo, Senhor, mas sim de Ti. Obrigado mais uma vez por aquilo que nos alertaste, Senhor, e que Tu possas conduzir cada filho Teu esta noite, Senhor. Sabemos que as lutas são muitas, Pai, e Te pedimos por aqueles que amanhã certamente terão um dia supostamente difícil, mas contigo é diferente. Mas nós Te rogamos, Senhor, que Tu cuides de cada um, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o culto está terminado.